Ei, olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma Fisiotalk. Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Simone Lúcio. A Simone vai apresentar a palestra Comunicação Planta a Planta, sob o olhar de uma fisiologista vegetal. A Simone é bióloga pela Universidade da Região da Campanha, é mestre em agrobiologia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutora em fisiologia vegetal pela Universidade Federal de Pelotas. Ela tem experiência na área de fisiologia vegetal, biologia molecular e biotecnologia vegetal, atuando principalmente nas áreas de propagação in vitro e ex vitro de plantas, acúmulo e regulação de metabólitos especializados com interesse medicinal, capacidade antioxidante e expressão gênica diferencial em plantas. Atualmente, a Simone é pós-doutoranda no programa de pós-graduação em fisiologia vegetal da Universidade Federal de Pelotas, onde ela desenvolve pesquisas no Laboratório de Cognição e Ecofisiologia Vegetal, mais conhecido como LACEV, e também no Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas, mais conhecido como LCTP. Simone, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite de palestrar aqui na Fisiotalk. A gente está muito feliz de te ouvir falar, a gente sempre fica feliz de te ouvir, e as plantas conversam, né, Simone? É isso? Então tá bom. Tá Fica à certo. vontade para compartilhar a tua tela e pode iniciar a tua apresentação. Também agradecer pela oportunidade de estar falando sobre esse tema que eu gosto bastante, assim. Só lembrando que os participantes podem enviar as perguntas pelo chat, tá? Se alguém quiser fazer a pergunta abrindo o vídeo e o microfone, coloca ali no chat que eu libero essa opção daí depois da palestra, tá bom? Estão enxergando, estão ouvindo, tudo certinho? Tudo certinho. Tá bom, então, vou começar. Boa tarde a todos. Então, agradeço pela presença, mesmo que virtualmente, né, por estarem aí, me ouvindo falar desse tema, então, que eu particularmente gosto bastante. Acho que ainda tem muita coisa para ser estudado, mas diante do que já se tem, assim, na literatura, e a partir de pesquisas que ainda estão em desenvolvimento, acho que é um tema bastante promissor, assim, inclusive para ter atuação frente até mesmo de mudanças climáticas e de todo um potencial também ecológico a respeito desta comunicação planta a planta. Então, as plantas, elas desenvolveram, né, processos sofisticados, dinâmicos, complexos, muitas vezes, né, são processos complexos que demandam, que envolvem não só o metabolismo primário, mas também o especializado, como diria o professor Albenísio, processos totalmente elegantes e que vão culminar, né, então, não só na sobrevivência das plantas, né, sobrevivência, adaptação, pode ter efeitos ecológicos. Mas o que acontece? A partir do momento que essa planta está sendo exposta a uma condição, ela tanto pode responder localmente, então, a isso que está acontecendo, como o exemplo que eu trago aqui, como pode ter respostas sistêmicas, então, a nível de toda a planta, né? Ou seja, a comunicação, então, ela pode ocorrer intraplanta, né? Ou seja, dos módulos aqui da mesma planta, pode ocorrer entre plantas e outros organismos, mas hoje, nesse momento, né, que não é tão largo, tão grande, nós vamos focar principalmente nessa comunicação planta a planta. Então, além disso que eu falei, né, a nível de planta, intraplanta, as plantas também sintetizam, em resposta a essas condições ambientais, os compostos orgânicos voláteis, que a gente vê na literatura, né, e chama mais como se fosse um apelido de Vox, né. Então, esses compostos, eles são responsáveis, então, por mediar essa comunicação planta a planta, ou seja, transferir essa comunicação. E também são responsáveis pela sobrevivência das plantas, adaptação, dinâmicas ecológicas. Mas o que são esses compostos orgânicos voláteis? Então, são compostos geralmente de natureza lipofílica,
geralmente de natureza lipofílica, com alta pressão de vapor, baixa polaridade, e que estão, né, são oriundos das mais diversas classes de compostos, né. A maioria dos compostos orgânicos voláteis são terpenos, mas não é só terpenos que existe. Tem os derivados de ácidos graxos, derivados da síntese das lipoxigenases, que é o mesmo do ácido jasmônico, tem compostos orgânicos voláteis contendo nitrogênio e enxofre na sua molécula principal. Mas vocês podem estar pensando, mas será que as plantas todo o tempo estão produzindo? Porque a gente sabe que a planta, a todo momento, ela pode estar querendo economizar energia, né? Ela não tem um gasto energético desnecessário. A planta é perfeita nesse balanço, né? Então, como que ela sim, ela está produzindo, é como se fosse uma assinatura já química dessa planta, o que ela está produzindo, então ela está sempre, sim, produzindo compostos orgânicos voláteis, que a gente nomeadamente chama de constitutivos. Mas se por acaso a planta está sobre um evento que está causando um evento estressante para ela, a síntese desses compostos vai aumentar muito, muito, muito. Principalmente algumas classes. Nós temos a classe dos terpenos, compostos orgânicos voláteis terpenoides, eles são sintetizados mais devagar, enquanto outras classes, elas são sintetizadas mais rapidamente. Por quê? Porque a maioria, o que acontece? A planta sintetiza esses compostos orgânicos voláteis e eles são produtos da quebra de compostos maiores ou eles são sintetizados para este fim mesmo. Então, tem moléculas de voláteis que são maiores e outras menores. Então, terpenoides, como geralmente são moléculas de 10, 15 carbonos, elas são sintetizadas um pouquinho mais demorado pela planta. Mas já os voláteis verdes de folha, que são os GLDs, eles são sintetizados mais rapidamente, porque eles são moléculas extremamente pequenas e são produtos da via da síntese das lipoxigenases. Antigamente se pensava que só era sintetizado compostos, esses voláteis verdes de folha só eram sintetizados em resposta à quebra, algum dano. Se o inseto tivesse ali, tivesse depredando, tivesse fazendo, né, consumindo a folha ou partes do vegetal, estaria sendo produzido os compostos verdes de folha. Mas hoje não, hoje a literatura já nos mostra que eles são sintetizados em resposta a também estresse abióticos, e não só são sintetizados em resposta a estresse abiótico, como também já nos mostram algum grau de proteção contra estresse abiótico. Muito se é explorado nessa linha, né, a respeito de respostas em relação à síntese desses compostos, em relação a estresse biótico. Muito, por causa, acho que, sei lá, intensificou muito nos últimos 5 anos, mas há uns 10 anos atrás que começou a pensar nessas moléculas também como mediadoras da comunicação em resposta a estresse abiótico. No entanto, tem muito menos pesquisa. Em relação à pesquisa, como que a planta estaria avisando, comunicando, interagindo através dessa rede de comunicação, que são os compostos orgânicos voláteis, em resposta a um ataque de um patógeno, de algum predador, mas também agora já é bem documentada a questão que as plantas também avisam os seus vizinhos ou plantas que ainda não estão sofrendo algum tipo de estresse sobre o que está acontecendo com ela, para que essas plantas, então, passem a antecipar algumas respostas a este evento de estresse, que são os chamados VOCs induzidos, aqueles que eu já mostrei para vocês. Mas por que será que os induzidos, qual a diferença entre induzidos e constitutivos? Constitutivos seriam, como eu acabei de dizer para vocês, uma assinatura química. Eles são amplamente relacionados à família, a família que essa planta pertence, mas
para fins de dinâmicas ecológicas, eles são importantes, até mesmo para as plantas da mesma espécie, reconhecer as que são da mesma espécie. E os induzidos, eles trazem uma vantagem para a planta energética, porque eles só são sintetizados se há necessidade de síntese deles. Então, como induzidos, a gente tem os terpenoides, os voláteis verde de folhas, que são aqueles GLVs que eu apresentei para vocês no slide anterior, o metilgesmonato, o metilsalicilato. Então, essas moléculas são moléculas conhecidas como mediadora nesse processo de sinalização entre uma planta emissora estressada e uma planta receptora não estressada. Hoje já se tem trabalhos mostrando que as plantas não estressadas mostraram comportamento quando expostas às plantas estressadas em relação ao estresse por frio e salinidade. Mas também, agora, tem uma literatura surgindo que está falando de resistência associativa. O que será que seria isso? Que também não só o que está sendo transmitido da planta estressada para a não estressada é importante, como olhar para esse pool de VOX aqui que está sendo sintetizado também pela não estressada. Tem um trabalho que mostra, então, que esses VOX também são usados, ou seja, os VOX oriundos das plantas que não estavam estressadas. Também pode ser usado pelas plantas que estão estressadas, ou seja, os VOX constitutivos, que eu acabei de falar, que tinha todo mais aquela assinatura química, aquela função ecológica, também uma função nessa dinâmica da interação, da comunicação entre as plantas. Ou seja, então, que essa comunicação não estaria só ocorrendo de uma via, e sim em uma via dupla. Ou seja, a gente sempre tem o costume de didaticamente colocar essas setas, que isso está acontecendo daqui para cá, mas na verdade no ambiente os cisvocas estão dispersos, né, no ar, eles não são, não está acontecendo nesse sentido. Aqui, essa parte, essa daqui está recebendo também esse pool de VOX, diferentes módulos da planta estão tendo essa percepção diferente, assim como a receptora. Então, essa mais atualmente estão chamando de uma resistência associativa, que essa planta estressada também pode usar como informação, como infoquímico, os VOX que estão sempre sendo sintetizados pela essa planta que não está estressada. Então, no geral, então, os compostos orgânicos voláteis, eles fazem parte de uma rede de comunicação entre as plantas, que trazem nas suas estruturas principais a capacidade, então, de levar essa informação a plantas vizinhas. Num contexto normal, isso é importante, mas imagine quando a planta está sofrendo algum tipo de estresse. Se de algum jeito essa planta pudesse perceber somente pelo pool, ou pelo blend, ou pela composição de voláteis que essa planta emissora está produzindo, que ela já está sendo atacada por algum estresse biótico, como o exemplo que eu coloco aqui, ou até mesmo abiótico. Então, mas para que haja essa comunicação planta a planta, a gente tem filosoficamente um conceito, biologicamente também, que para que haja essa comunicação planta a planta, é necessário, então, que o organismo receptor, que seria o organismo receptor, perceba, então, esse sinal e processe ele, e que haja uma mudança fisiológica dessa planta em relação à informação que ela recebeu, ou seja, que a planta emissora emita um sinal, que a planta receptora receba esse sinal, processe e também responda em relação a este processo de sinalização. Mas que agora, durante anos a gente pensou, né, a literatura só trazia, as plantas emitem compostos orgânicos voláteis em resposta a estresse biótico. Isso era uma frase bem taxada, tipo, há 20 anos atrás.
As plantas respondem emitindo. Só que hoje se sabe, para vir aqui, eu como fisiologista, falar de que existe sim uma comunicação planta a planta, ou se alguns de vocês mais clássicos quiserem chamar de interação planta a planta, é extremamente necessário como essa planta receptora recebe esse sinal. Como que ocorre, né, essa absorção desse composto orgânico volátil, como que ela percebe esse sinal? Hoje a gente sabe, então, que essa absorção é quase que majoritariamente ela ocorre pelo estômago, não só no sentido do que está emitindo, mas também no que está entrando. E que os estômatos são a porta de entrada principal tanto para a entrada como para a saída destes compostos orgânicos voláteis na planta. Mas vai complicando um pouquinho mais, né? Mas para pensar assim, os compostos entram, os compostos saem. Mas o que será, vocês podem estar se perguntando, que determina se um composto orgânico volátil vai ser emitido ou vai ser absorvido? Que características que ele deve ter, né, para acontecer isso? Em que condições, né? Como que o ambiente influencia nessa absorção, nessa emissão de compostos orgânicos voláteis? Então, todos os compostos presentes, né, na natureza, que têm essas características que eu disse para vocês, de ser um composto orgânico volátil, eles apresentam um coeficiente de particionamento, gás líquido. É isso que vai mostrar o quanto, que barreiras que essa planta vai passar, sabe, para entrar ou para sair dessa planta, as características do composto orgânico volátil. No geral, a gente tem um exemplo aqui nessa imagem, como que acontece, então, a emissão. Aqui a gente pode ter compostos, né, os VOCs presentes em tricomas, que são geralmente aqueles que precisam ter as suas estruturas danificadas para a liberação desses VOCs. Como, por exemplo, ataque de algum patógeno, herbivoria, mas nós temos também a síntese livre, né, no espaço intercelular das plantas. E como que acontece a dinâmica, né, novamente falando dos estômatos aqui, e desse particionamento, esse coeficiente de particionamento gás líquido. Então, na natureza, os estômatos são grandes, são muito responsivos à condição que a planta está. Então, se por acaso a planta está passando por algum tipo de estresse, principalmente, né, um estresse hídrico por falta de água, ela pode fechar um pouquinho o seu estômago. E aí a gente fica pensando, mas se fechar o estômago, como é que fica a emissão, como é que fica a absorção? Então, se o estômago tiver um pouquinho fechado, os únicos compostos que vão passar são aqueles com alto coeficiente de particionamento gás líquido. Mas se a planta está em condições, né, que ela não está se sentindo sensibilizada e nem sofrendo com esse evento, com esse local que ela está sendo exposta, ela vai liberar tantos os compostos com coeficiente de particionamento gás líquido alto como baixo, ele estando mais aberto. A gente não sabe ainda, não se tem na literatura, recém está surgindo alguns estudos que eu vou mostrar para vocês, se teria algum transportador aqui de membrana que facilitaria tanto essa emissão em relação à emissão desse composto pela cutícula, como a sua entrada para o espaço intercelular. Mas o que nos determina esse coeficiente, né, de particionamento gás líquido é a lei de Henry, né? Eu não sou física, eu sou uma bióloga, mas às vezes a gente tem que, ou talvez quase sempre, a gente tem que também andar em outras áreas, porque, né, a fisiologia eu acho que é tão bonita por causa disso, porque a gente não tem que ter conhecimento só a respeito da morfologia da planta. A gente tem que saber um pouquinho de química, tem que se aventurar na física. Então, é muito, para mim, como fisiologista, pensar, vir aqui falar para vocês, as plantas se comunicam, os voláteis estão entrando, os voláteis estão saindo, mas como será que isso acontece? Tem como calcular isso para cada um dos compostos, sabe? Por exemplo, todos os compostos têm a sua natureza, né? Por exemplo, tem a sua estrutura química, e essa estrutura
estrutura química é que vai determinar a volatilidade, a solubilidade e a reatividade, ou seja, a estrutura química. Olhar para esse composto, ver se ele é um composto mais ou menos polar, ver qual que é o grupo funcional dele, se é um éster, se não é. A temperatura também é extremamente importante na hora desse processo, tanto de emissão como de absorção, sendo que temperaturas altas favorecem a emissão e temperaturas baixas favorecem a dissorção dessas moléculas nas membranas ou nas cutículas, e também o pH e a força iônica também tem grande influência nisso, porque ele vai influenciar na volatilidade e no pH dessa solução aquosa, eles vão influenciar nisso. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, como eu disse para vocês que tem como calcular para cada composto, eu trouxe 2 exemplos, o linalol e o geraniol. Ou seja, uma planta, por acaso, se ela estiver com o seu estômago não totalmente aberto, a gente vai ver que tipo de composto que está saindo nesse perfil de pool, de blend, de voláteis. Por exemplo, o linalol tem um coeficiente de particionamento gás líquido bem alto. O geraniol já não, quando comparado ao linalol. Então, o que se espera? Que se por acaso eu vou analisar o perfil, a composição desse blend de voláteis que a planta está emitindo, e se ela está passando por um evento estressante que tem alguma ligação com a dinâmica estomática, a gente espera que se tenha mais linalol nesse pool do que o geraniol. Mas a gente sempre pensou nesse processo, né? A planta enfrenta algumas barreiras, mas esse VOX está chegando, como esse exemplo aqui. Mas agora, recentemente, tem vários estudos surgindo a respeito da dissorção de voláteis, ou seja, os voláteis que ficam aderidos à cutícula das plantas. E isso o que vai dizer? Porque pensa, as coisas vão complicando um pouco. As plantas emitem, as plantas absorvem, e agora eu já estou falando que esses compostos podem ficar adsorvidos na cutícula, ou seja, eles podem ser altamente dependentes da temperatura do ambiente, da umidade relativa do ar, das propriedades físico-químicas, né, desse composto, da característica da superfície foliar. Então, voltando a reforçar o quanto, né, a nossa cabeça e o nosso conhecimento tem que ir além do processo em si fisiológico para entender essa dinâmica, né, de interação, de comunicação entre as plantas. Aqui eu trouxe um exemplo, um artigo recente que saiu, que fala a respeito, né, de uma gotícula de água aqui. Essas estrelinhas aqui, elas são denotadas aqui como soluto, mas nesse artigo ele também pode ser compostos orgânicos voláteis. Então, aqui nós temos uma gotícula, e aqui nessa quadradinha a gente mostra em relação ao aumento da umidade relativa, porque a gente vai lá, molha as plantas estão expostas no meio ambiente natural, à chuva. A gente geralmente, quando aplica alguma molécula, né, que é outro mercado, assim, que está em grande acessão, né, aplicar moléculas, biopesticidas, várias outras moléculas com atividade biológica, a gente geralmente usa uma solução aquosa para entregar essa molécula. Então, aqui nós estamos vendo, aqui, conforme aumenta a umidade relativa, maior é a absorção de água, ou até mesmo dessa solução aquosa contendo esse composto orgânico volátil. Então, aqui mostrando para vocês o quanto a temperatura influencia, então, nessa dinâmica de adsorção. E aqui estão, para ficar bem marcadinho para vocês, tanto a absorção como a emissão, as duas principais vias é pela cutícula e pelo estômago. Aqui a gente tem alguns exemplos de como que funciona essa dinâmica, né? Aqui eles mediram a massa da cutícula em plantas que estavam recebendo água. E aqui nesse eixo, no eixo X, a gente tem o tempo.
Ou seja, como no tempo zero, quando começa, e até 2 minutos, ela ainda está aumentando o seu processo, mas depois disso ocorre uma estabilidade. Aqui, eles fizeram um processo de como isso, né, o processo de sorção, que tanto contempla a adsorção como a absorção, o quanto ele aumenta em relação à umidade relativa do ar. Então, mostrando para vocês o quanto que tá, tudo bem, está sendo sintetizado endogenamente, está sendo aplicado exogenamente, mas qual é a dinâmica disso quando está na folha? Agora, essa figura aqui, que talvez seja um pouquinho complicado, mostra um pouquinho dessa dinâmica em relação à planta doadora e à planta receptora. Aqui tem detalhes, então, a morfologia de uma área foliar, mostrando no detalhe aqui como que esses compostos podem ser reemitidos. Por muito tempo se pensava que a única forma de translocação do espaço exterior para do espaço exterior para o espaço intercelular seria por difusão. Hoje já se sabe que não, que tem também outras maneiras e atualmente está sendo desenvolvido vários trabalhos para identificar transportadores de compostos orgânicos voláteis que estariam facilitando então esse transporte. Então, os VOCs não só teriam papéis como moléculas orgânicas, mas também teriam uma função como moléculas sinalizadoras. Ou seja, como assim sinalizadora, Simone? Agora, já logo, eu vou mostrar para vocês, porque o que acontece? A comunicação nada mais é do que um processo de troca de sinais. Esse artigo foi publicado agora, acho que faz uns 2, 3 meses, e que traz, a gente sempre falava, né, particionamento gás líquido, mas agora está sendo apontado como se fosse uma fase que está entre o particionamento gás e o particionamento líquido, ou seja, que ela teria como medir esse composto que fica aderido à superfície da folha. Pensa, para nível da gente aplicar um elicitor, isso é totalmente interessante, porque a gente vai lá, aplica tal coisa na lavoura e entende que tudo aquilo entrou para a planta, né? Mas, na verdade, não, tem toda uma dinâmica do que acontece quando essa planta não ultrapassou as barreiras físicas para entrar no espaço intercelular. Então, antes, isso aqui era visto como um tabu, porque a gente ficava com a mente muito fechada, ou entra ou sai. Hoje sabe-se que não, que eles ficam, aqui mostra, né, a principal, as gotículas aqui, né, mostrando como como uma folha, né, que estaria recebendo uma irrigação, ou estaria recebendo alguma molécula, até mesmo, estaria sendo exposta à aplicação de algum produto. Como que ocorreria, então, essa dinâmica da deposição dessa molécula, dessa absorção, em relação ao ambiente, se é um ambiente aquoso, ou se tu está aplicando ele, ou se essa planta está sendo exposta a um volátil, na sua forma volátil mesmo. E aí está surgindo um novo termo, que é o coeficiente de particionamento planta-ar. Cada planta tem um coeficiente de cada composto orgânico volátil tem um coeficiente de particionamento planta-ar. Então, por exemplo, do metilsalicilato, que vocês sabem que é a forma metilada do ácido salicílico, ele tem, o que quer dizer esse coeficiente de particionamento planta-ar? É um coeficiente que foi desenvolvido para ver que momento que esse composto está mais no seu estado gasoso ou mais no seu estado líquido. E aí tem limiares que vão nos dizer a probabilidade de cada composto ser adsorvido ou absorvido pela planta. Então, daqui a um pouco, se a gente pensa, eu vou aplicar ácido jasmônico, metilsalicilato, algum outro composto, a gente primeiro tem que fazer esse estudo físico-químico para ver se realmente esse composto que a gente está aplicando, ele está sendo absorvido pela planta e aí sim desencadeando as respostas. A gente tem esse coeficiente octanol-ar.
O metilsalicilato tem esse coeficiente, tem na literatura. O metilsalicilato tem um coeficiente de 13,5. O que isso quer dizer? Que plantas com um coeficiente, por exemplo, de 6 a 9, eles ficariam absorvidos na membrana na cutícula, eles tinham maior potencial para ficar absorvidos. Agora, coeficiente octanal, água, é o que nos diz a possibilidade desse composto ser absorvido. Então, temos uma nova limiar surgindo aí, de compostos que apresentam o coeficiente octanal, água, de 2 a 4, mostram que eles estão nas condições ótimas para serem absorvidos pela folha, pelos tecidos foliares, e assim, então, desencadear, ser convertido em outras moléculas, ou desencadear aquela cascata de sinalização que eu vou falar posteriormente. Então, no geral, os VOCs são usados por herbívoros para reconhecer, né, as suas plantas hospedeiras, ou por insetos predadores, naquela relação indireta, né, que a gente estuda bastante, aquela relação tritrófica, ou seja, a planta está sendo atacada por um herbívoro, ela emite um composto que vai atrair predadores desse herbívoro. Eles servem também para sinalizar, para mostrar o estado fisiológico de diferentes partes da planta, de diferentes módulos, e também os VOCs têm a capacidade de levar essa informação de como está atualmente o estado fisiológico daquela planta que está emissora, para que suas vizinhas percebam, opa, já tem alguma coisa errada. E também, uma grande literatura está surgindo ultimamente falando sobre o efeito prime dos compostos orgânicos voláteis, ou seja, a capacidade que as plantas teriam de responder mais cedo, mais rápido, mais forte a um evento subsequente de estresse. Ou seja, os VOCs seriam como um sinal desse evento de estresse, e a planta receptora, ao perceber esse sinal, já começa a antecipar algumas de suas vias de sinalização, para que essas respostas de defesa sejam aprimoradas a partir da sensibilização dessa planta receptora a esse pool de VOCs. Ou seja, a planta, então, quando ela está sofrendo algum tipo de dano, os VOCs agiriam como um efeito prime, onde as plantas prime, de que reconhecesse esse pool de voláteis, já começariam a se defender. Então, ele não só envolve a percepção, mas a sensibilização do que está acontecendo à sua volta. Aqui eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês. Por exemplo, até agora eu falei VOCs, mas nós temos VOCs aéreos e nós temos VOCs abaixo do solo. Nós temos compostos orgânicos voláteis de raiz, a gente tem os não voláteis, a gente tem exudado, e o estado fisiológico que essa planta está vai levar muito dessa informação e vai influenciar nas respostas da fisiologia dessa receptora. Já tem estudos mostrando que algumas das respostas já mostram diferença significativa nos seus parâmetros de crescimento quando comparadas às plantas que foram expostas a um pool de voláteis de plantas emissoras que estavam em condições ótimas. Em função dessa mudança aqui fisiológica, em função do sinal, que é o que caracteriza a comunicação, a planta passa a emitir compostos voláteis, mas também passa a ativar processos de defesa a esse tipo de estresse, como eu falei anteriormente. Então, no geral, o que acontece? Esse processo, tanto, né, de percepção pela planta desse evento estressante, pode atingir módulos da mesma planta, mas pode também viajar com essa informação, com esse infoquímico para as plantas ao redor.
Agora, didaticamente, a gente separa coisas, respostas da planta receptora, respostas imediatas e respostas que viriam após esse evento de estresse. Como resposta imediata, a gente tem a despolarização e a hiperpolarização na membrana, ou seja, essa mudança de potencial transmembrana vai influenciar principalmente no fluxo de íons, e entre esse fluxo de íons está o cálcio, que a gente sabe que é um composto, né, um sinalizador de várias vias de transdução de sinal. Então, imediatamente, como a planta está sofrendo algum tipo de estresse, ocorre essa mudança de potencial de membrana, há uma mudança, né, de um aumento do cálcio citosólico. Esse aumento de cálcio citosólico vai ser percebido por proteínas quinases, ativadoras de mitógenos, que, por sua vez, vão fosforilar fatores de transcrição, que vão reagir, que vão estar presentes na região promotora de genes de defesa. Então, essa seria a resposta mais rapidinha. Depois, eu não estaria aqui, ou não seria uma boa fisiologista se eu viesse aqui e fizesse vocês a pensar só em VOX como composto orgânico volátil. Não, os VOX, todo o tempo, todas as moléculas, tanto do metabolismo primário como especializado, elas estão interagindo, e por mais que a gente faça isso e separe didaticamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, na verdade são tudo produtos, tanto do catabolismo como do anabolismo das plantas. Então, como resposta posterior, está o crosstalking dessas plantas com hormônios vegetais. Eu trouxe um exemplo aqui, não se preocupe que eu não vou detalhar muito, mas é o crosstalk que ocorre entre esses voláteis e os hormônios vegetais em condições de estresse, que é o que mostra nessa setinha preta aqui, ó. Tá? É tudo que acontece quando a planta está sob estresse. Ou seja, pode ocorrer a síntese de metilsalicilato, que é a forma metilada do ácido salicílico, e aí eu começo a falar para vocês, o metilsalicilato é um composto orgânico volátil, ele tem várias funções, não só dentro da planta, como mediador dos processos de comunicação. O metilsalicinato leva à síntese de monoterpenos vão induzir a síntese de ácido jasmônico. O ácido jasmônico vai, por um processo de metilação, ocorrer a transformação e ser transformado em metiljasmonato. O metiljasmonato vai ter uma interação com o ácido abscísico, que vai levar ao aumento da expressão de fatores de transcrição que vão levar à síntese de sesquiterpenos. Depois, ainda em relação a isso, se por acaso dentro da planta está sendo produzido em resposta a um evento de estresse muitos isoprenos, a gente vai ver que ele vai levar à síntese do ácido salicílico. Então, com essa figura, eu quero mostrar para vocês que não existem coisas isoladas. Em todo momento, a síntese ou degradação de um composto está sendo envolvido com um composto especializado, que no caso é os compostos orgânicos voláteis, e eles estão interagindo com os fitohormônios para então conferir essa resposta de aprimoração de defesa das plantas. Aqui algumas das funções, tá, dos VOX, não se preocupe, não vou esmiuçar cada um deles, até mesmo porque independente do tipo de estresse, os VOX teriam como principais atuações o sequestro de espécies reativas de oxigênio, estabilização de membranas e através daquela cascata de sinalização, também ocorreu aumento de expressão de genes que codificam para proteínas de defesa das plantas. Mas será que tudo que a planta está emitindo é um sinal, é para comunicação? Didaticamente, a gente separa pistas e sinais. Pista seria o que estava acontecendo no ambiente normal de plantas. Agora, os sinais é aquilo que realmente carrega uma mensagem, que geralmente tem já o objetivo de informar as plantas ao seu redor sobre o que está acontecendo. Ou seja, as plantas são bastante amigas dos seus vizinhos. Dependendo da condição que ela está sendo exposta, ela não só desenvolve processos de autoproteção, como também medeia processos
de comunicação entre as plantas. Mas daí, como eu falei anteriormente, tá? Se eu quiser falar que uma planta emissora está emitindo um infoquímico e a planta receptora está percebendo ele, como será que acontece? Porque, por exemplo, artrópodes têm sensores químicos especializados nisso. Insetos predadores também têm aparelho olfativo que reconhece, então, esse blend, esse pool de voláteis. Mas e as plantas? Eu estou dizendo que as plantas absorvem, que elas percebem. Hoje tem alguns estudos que estão trabalhando muito nessa linha de tentar identificar proteínas de ligação de odor em plantas. Agora, a gente já tem alguns compostos já identificados, algumas OBPs em plantas, como a que reconhece o ácido salicílico, a que reconhece principalmente sesquiterpenos e o ácido jasmônico. Aqui são uma visão bem geral desses compostos orgânicos voláteis, a via de síntese, qual o tipo de composto orgânico volátil, se ele é um constitutivo ou induzido, e já várias perguntas, como se vocês podem ver, e já mostrando aqui os que já foram identificados. Como eu disse para vocês, não há essa rede de interação só na parte aérea, essa rede de interação é rica também aonde a gente não enxerga. Abaixo do solo tem várias coisas acontecendo, inclusive a síntese de compostos orgânicos voláteis e várias outras moléculas do metabolismo especializado. Hoje já se tem, tanto para a parte aérea como radicular, algumas moléculas reconhecidamente como mediadoras dessa comunicação, como moléculas sinais, mediando tanto a comunicação aérea como a radicular. Independente se isso vai acontecer através dos voláteis aéreos de exudados, o mecanismo é sempre o mesmo, como eu falei para vocês. Essa mudança de potencial de membrana vai mudar esse fluxo de íon, vai aumentar o pool de cálcio, vai ter um aumento, né, uma explosão, um burst de espécies reativas de oxigênio, que vai levar à ativação dessas proteínas, que vai sinalizar para fatores de transcrição, ficarem no seu estado fosforilado, e no seu estado fosforilado eles vão ativar a expressão de vários genes de defesa, de metabólitos especializados. Ou seja, tanto que está sendo produzido aqui pode elicitar respostas nessa planta, como o que está sendo produzido por essa planta pode suprimir o crescimento da outra. E isso tanto acontece na parte aérea como na parte radicular. Além dessas moléculas voláteis, aqui o único que aparece é o metilsalicilato, mas hoje já se tem várias moléculas reconhecidas como moléculas sinais em resposta a eventos de estresse, tanto biótico como abiótico. Agora, recentemente, a gente teve aqueles eventos de incêndio em São Paulo, toda essa função da fumaça. Acho que é bem importante a gente estar sempre bem atualizado a respeito do que está acontecendo à nossa volta, né? Então, já foi feito um estudo, agora bem recente, em que plantas foram expostas a uma fumaça crônica intensa, sem fumaça e fumaça leve, e eles viram como que ficava a assimilação de CO2 e a razão de emissão desses VOCs em relação à condição que ela estava sendo exposta. Uma em relação a uma fumaça crônica diminui muito a síntese, né? Esses pontinhos coloridos falam sobre a diferença desse pool de VOCs. Então, há uma diminuição tanto da síntese como da assimilação de CO2. Aqui, em condições ideais, né, que ela não está sendo exposta, ela está havendo um aumento da síntese conforme aumenta a temperatura. E se a fumaça for leve, continua, né, ocorrendo esse aumento, esse tracinho seria todos os pools de voláteis junto. Aqui já seria de compostos específicos, então. Até a mesma fumaça, ela influencia nessa dinâmica não só da síntese e emissão de compostos orgânicos voláteis, como da assimilação do CO2. Agora, rapidamente, com o maior prazer, eu vou mostrar algumas pesquisas que estão sendo feitas atualmente pelo LACEV e alguns resultados prévios nesse sentido. Então, o que nós temos aqui à esquerda é o que é bem difundido na literatura e que eu acabei de falar para vocês,
que plantas produzem, então, em resposta a um evento estressante, um pool de voláteis constitutivos e induzidos, e que esse pool vai influenciar nas respostas da planta receptora, muitas vezes agindo como um fenômeno chamado como prime, então, os VOX seriam esse prime. E agora, recentemente, tem se pensado também no papel dessas assinaturas químicas nesse prime. E quando não é esse pool induzido, que está somente os constitutivos? Aqui é o que está reconhecidamente já batido na literatura, e isso é alguns trabalhos que estão começando. Agora, a direita do vídeo de vocês é muito o que orienta hoje nossos trabalhos no laboratório, no LACEP. Ou seja, a gente começou a pensar se teria algum composto elicitor que, quando aplicado nessa planta emissora, ele mudasse o padrão desse pool de VOX, ou seja, ele passaria a produzir mais moléculas sinais que avisaria, então, essa planta receptora que ele traria, então, essa informação, a planta receptora, para se defender de um evento de estresse. Então, quando comparado a uma planta que estava sofrendo estresse, não recebesse a molécula, que ela mostrasse a sua performance melhorada em relação a que não recebe a molécula. Mas, principalmente, que até mesmo em resposta à aplicação desse elicitor, pudesse até mesmo os parâmetros ser comparados com uma planta que não estava sendo estressada. Para isso foi construído, né, acho que faz uns 2 anos e meio, uma casa de vegetação que nos possibilitasse, então, desenvolver esse tipo de trabalho, e uma das limitações dos gaps que a gente tem hoje na literatura é o número de repetições desses trabalhos. Geralmente o N é muito baixo, então uma das coisas que a gente queria era aumentar muito, fazer várias análises de VOX, várias análises de crescimento. Então essas caixas de acrílico foram compradas, otimizadas, então, para receber essas plantas e essa dinâmica aqui de planta emissora e receptora. Para isso, elas foram equipadas com um sistema de cooler, onde o ar é direcionado da emissora para a planta receptora, e também eles já possuem, né, perfurações que possibilitam, então, a exposição da fibra a esses VOX. Como assim? Agora, falando em fibra. Fibra é o que coleta o read space da caixa, ou seja, é o que coleta o ambiente ao redor das plantas, o que de VOX tem ali dentro daquela caixinha. Até hoje, a gente fez 2 experimentos, né, um mais como um piloto. O estresse que a gente escolheu para analisar foi o déficit hídrico, e nessas plantas, então, a gente fazia tanto análise bioquímica de crescimento, como coleta de VOX. Aqui, nós aplicamos em plantas menores 250 microlitros, e aqui em plantas maiores 500 microlitros. Aqui para mostrar para vocês, mas como será que a gente aplicava, né? A gente aplicava a molécula, isolava a planta receptora, esperava 2 horas aqui para a planta desenvolver essas respostas, e removia essa película protetora das plantas receptoras e ligava o ar. Aí deixava 6 horas circulando essa informação, né, o transporte desses infoquímicos da emissora para a receptora, e depois a gente colocava a fibra aérea exposta. Esperava 15 horas, ficava exposto. Tudo isso foi feito em análises prévias, a gente fez piloto para ver se realmente era o tempo ideal. Depois de 15 horas, a gente levava para análise no cromatógrafo gasoso. A principal pergunta que a gente tinha é qual a diferença em plantas, enquanto a emissão de voláteis em plantas controle e plantas sob déficit hídrico. Como é que será que ficava a síntese desses VOX induzidos? Tem alguns VOX que são reconhecidos como voláteis em resposta a estresse. Então, a gente tem aqui, conforme a cor vai ficando mais intensa, que tinha maior estimativa de presença de determinado composto. Então, a gente já vê aqui, ó, que em plantas controle, ela passou a sintetizar, em plantas em déficit hídrico, ela passou a sintetizar mais 3 compostos que o aparelho não nos permitiu detectar em plantas controle.
Depois, a nossa grande pergunta foi, se nós aplicássemos metilsalicilato nas plantas em déficit hídrico, será que seria uma resposta diferente daquelas que só estavam estressadas e que não receberam a molécula? Como será que ia ficar, né, esse pool de VOCs induzidos? Então, a gente viu que, ao contrário, passa a sumir alguns compostos, como o 2-pentanilacetato e o benzamida. E aí ele passa a ter um pool um pouquinho mais parecido com o que estava nas plantas controle, após a aplicação de metilsalicilato. Esse pentanol acetato, eu falei lá no início da apresentação para vocês, bastante dos voláteis verdes de folha, mas agora está surgindo uma outra classe de voláteis de folha que se chama as voláteis de folhas pentil, e esse 2-pentanol acetato faz parte dessa nova classe de voláteis, sendo caracterizados como presente nas plantas e sendo tanto emitido como absorvido pelas plantas. Aí, uma das coisas, como eu falei para vocês ali, em relação à repetibilidade, a gente montou um experimento em que a gente aumentou as repetições das caixas, a gente passou para três fibras para cada condição experimental, sendo que cada unidade experimental era composta por uma caixa com 8 plantas. E aí a primeira coisa que a gente viu é uma coisa que era meio óbvio, que nas plantas, né, que o aumento do metilsalicilato foi proporcional ao aumento da concentração. Também a gente viu a presença de benzaldeído, que é um precursor do ácido salicílico, e de um GLV, de um volátil verde de folha. E também a gente viu a ausência do limoneme que aparece aqui em outros tratamentos. Isso tem muito a ver com uma literatura que está mostrando o som do silêncio, uma nova maneira da gente explorar esses dados, que não seria só pela presença de um composto, mas talvez a falta dele nesse pool que leva a informação. Então, é uma outra maneira da gente explorar esses dados. A gente sempre fez isso. A caixa estava sem água, a outra receptora também estava. Sempre em condições iguais. Ou as duas estavam sendo irrigadas, ou as duas não estavam recebendo água. Ambas eram expostas ou à solução de metilsalicilato ou MOC. Só que daí nós começamos a pensar, e se variasse esse sinal, sabe, em relação, se a gente deixasse plantas receptoras recebendo água e plantas emissoras não, ou vice-versa, plantas emissoras irrigadas e plantas receptoras em déficit hídrico. Então, um dos primeiros resultados que a gente tem, que eu compartilho com vocês, é a respeito da dinâmica da condutância estomática. Por exemplo, esses dois tratamentos são os mesmos, ó. O que significa? Essas barrinhas cinzas claras, as duas plantas emissora e receptora estavam na mesma condição. As barrinhas escuras mostram as plantas emissoras e receptoras em condições diferentes. Então, e essa análise é feita só na receptora. Ou seja, como linha de trabalho lá dentro do laboratório, a gente tem analisar os VOCs produzidos pelas plantas emissoras e as respostas nas plantas receptoras. Então, isso é a resposta da dinâmica de fotossíntese em plantas receptoras. Então, esses dois tratamentos seriam tratamentos iguais. O que está mudando o seu vizinho? Aqui, ele está sendo exposto a um vizinho irrigado e aqui a um vizinho de déficit hídrico. Então, tem alguma sinalização que o próprio déficit mostra que faz com que a planta meio que antecipe uma resposta já de defesa, como, por exemplo, deixar o seu estômago um pouco mais fechado. O mesmo aqui mostra nessa PCA, então, esse deslocamento, então, de novo, cores claras, as que estão em condições iguais, e escuras, que as plantas, né, o conjunto de caixas que estavam em condições diferentes. Então, a gente vê uma migração daquela planta que estava em condição irrigada em relação a se movendo em direção à planta que estava em condição irrigada. No entanto, o que difere uma da outra é o vizinho, porque aqui o sinal da emissora era de uma planta irrigada e aqui o sinal da planta receptora era uma planta que estava em déficit hídrico. Então, agora a gente quer tentar
vai começar alguns trabalhos a respeito de VOCs de raiz, sabendo de todos, né, as dificuldades em trabalhar com esse tipo de molécula, né, que elas são muito estáveis, que vai ser muito difícil distinguir o que é VOC de raiz do que faz parte de VOCs emitidos por micro-organismo desse solo, a retenção do solo, a transformação que pode ocorrer nesses compostos, transporte, serão solúveis em água e não. Então, em breve, a gente vai começar também essas análises de VOCs de raiz. Então, hoje, há muito tempo se sabe que as plantas falam, agora, nosso maior desafio é entender direitinho como que as plantas escutam e processam essa informação que está chegando aqui. Para isso, é extremamente necessário mais estudos que identifiquem, né, como que ocorre, né, não só em relação à dinâmica do composto que eu falei para vocês, mas também em relação a essa entrada, né, desse VOCs, quais as barreiras físicas, químicas, hidráulicas que esse composto sofre para poder ir para o espaço intercelular e desencadear a sua função. Ou seja, então, o grande desafio está aqui em como elas escutam, e só depois que a gente conseguir entender essa interação que nós realmente vamos aproveitar a beleza dessas plantas e tudo que ela tem para nos ensinar, eu acho, em relação até mesmo de como interagir em situações de estresse. Aqui é um pouquinho do nosso grupo, né, que nada desses trabalhos que eu mostrei para vocês, esses resultados prévios ainda seria possível sem essa equipe maravilhosa, né, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte, ao professor Gustavo Maia Souza, que é o nosso líder, né, que nos inspira diariamente e nos orienta em todos esses estudos, ao LACEV, queria agradecer à universidade, ao programa, aos órgãos fomentadores, e muito obrigado por vocês estarem aí. E o que eu quero deixar como mensagem depois dessa palestra é que toda vez que agora vocês pensem em plantas, vocês pensem nelas como redes, como interações, e que tem muitas coisas que até mesmo o nosso olho não está vendo, mas que estão acontecendo com elas. Aqui está meu e-mail, desculpa se em algum momento eu não fui claro, ou falei bastante rápido, vocês podem falar comigo em outro momento, se quiserem meu WhatsApp, estou aberta, até mesmo sugestões para melhorar o nosso trabalho. Muito obrigada. Ok, Simone, sensacional, muito, muito, muito bom. Temos vários questionamentos ali no chat. Eu vou começar com a minha pergunta mesmo, tá? Que eu coloquei ali no chat de propósito para incentivar as outras pessoas a fazerem perguntas também, tá? Mas a minha pergunta, bom, é de quem não é da área mesmo, né? Mas eu gostei muito quando tu fala que as plantas são amigas dos seus vizinhos, né? Mas e se o vizinho não for da mesma espécie, se não for da mesma família? Tá? Então, a minha pergunta, ela é nesse sentido, assim, né? Pensando nas plantas emissoras e receptoras, essa comunicação, ela ocorre em plantas de espécies diferentes, ou até de famílias diferentes, né? Até que ponto isso pode acontecer, tá? E se isso acontece, né? Se plantas de espécies e famílias diferentes conversam, se a gente pensasse num cenário de competição, né, de duas plantas por um ambiente, será que uma comunicação planta a planta, com uma mensagem que propositalmente é falsa ou é errada, será que isso poderia ser uma estratégia de competição? Acredito que sim, mas o início da tua pergunta, a comunicação lá existe entre espécies coespecíficas e heteroespecíficas, isso se sabe. Uma grande pergunta que se tem, né, entre os estudiosos desse assunto, é que eu falei para vocês ali, mostrei moléculas sinais isoladas, né, eu falei do metilsalicilato, de um terpeno, mas a gente tem que pensar que isso não é isolado que é emitido, é um pool disso ali. Então, o que se fala que muito da composição, da razão do que está sendo emitido tem a ver com o tipo de planta-alvo que ela quer atingir. Por exemplo, se forem espécies da mesma família, se forem espécies coespecíficas, né, ela precisaria apenas de um volátil. Por exemplo, sei lá, ela emitiu um exemplo, beta-ocimene.
A planta que é da mesma família já entende. Ah, o beta-cimene quer dizer que ela tá. Agora, se tivesse plantas de outras famílias, teria que ser um pool bem vasto para plantas de outras famílias entender essa mensagem. Eu sempre costumo fazer analogia de, por exemplo, assim, de manhã eu cheguei e pedi carona para ti, tá? Se tu estiver em direção ao carro e me fizer o sinal, eu já vou saber que é isso. Agora, as outras pessoas que não sabem o que a gente combinou anteriormente, precisaria elas entender que é uma carona. Então, muito do pool de volátil, da composição, da razão, tem a ver com isso, sabe? Com o grau de parentesco das plantas vizinhas. E eu acredito que não chega a ser sintetizado algum composto com essa ideia, assim, de ser para enganar as outras, mas sim um composto que seja para prejudicar as outras plantas, que é por muito tempo que se referenciou como alelopatia. Então, há sim a síntese de alguns compostos, não é que as plantas sejam só amigas, as plantas respondem muito àquela condição ambiental, e essa visão, né, de competição era só o que se via um tempo atrás. Então, nós, né, como fisiologistas, os químicos, os físicos, a gente está aí para isso, para trazer essas novas questões, né, que as plantas não eram só inimigas, as plantas são amigas. Uhum. Ótimo. E mais uma dúvida que eu fiquei é como é que ocorre o transporte das VOCs que são liberadas pelas raízes no solo? Como é que é o transporte? Me parece ser bem mais complicado, né, esse transporte. Tu sabe que por muito tempo buscou-se esse processo de sinalização via aérea, que molécula que estaria presente nesse pool de VOX aéreo, mas hoje parece que virou um pouquinho isso e os estudos estão mais voltados para os VOX de raiz. Por quê? Porque os VOX da raiz seriam mais estáveis em relação ao solo. Eu acredito que as mesmas barreiras, assim, sabe, tem mais estudos em relação à emissão, sempre a produção desses compostos orgânicos voláteis, mas eu não li nada assim a nível que nem. Até mesmo aquele estudo que eu mostrei para vocês não se tinha nada sobre a absorção, faz pouco tempo que saiu. Então, acho que para a raiz não chegou ainda, sabe? Eu não conheço nenhum receptor, nenhum transportador reconhecido para VOX de raiz, sabe? Nem para ali, para aquele processo, para aquela dinâmica ali de exudatos ou até mesmo de compostos não voláteis. Mas sabe-se sim que a planta emite eles e que eles têm influência sobre toda a rizosfera e as plantas ao seu redor. Ok. A Zulma Cardenal fez uma pergunta aqui no chat. Tem alguma informação de emissão de VOX em sementes? Pensando que isso poderia ser uma forma de defesa do embrião, assim como produção de taninos em algumas sementes. Tem. Não é especificamente o que eu costumo a ler, mas sim, todos os órgãos produzem, né? Isso foi até uma falha minha didática, né? Todos os órgãos das plantas produzem, inclusive as sementes produzem compostos voláteis. Agora, mas tanto nessa função de comunicação, como esse efeito priming, não é muito estudado em relação a isso, sabe? Eu mesmo não li nenhum trabalho mostrando isso, sabe? Mas seria uma pegada bem interessante, porque o evento Prime é muito envolvido com epigenética, né? E talvez tenha essa mudança, até que ponto, sabe? Essas plantas da mesma família conseguem passar para novas gerações qual que é a linguagem, qual que é a sílaba, qual que é a palavra, sabe? Então, talvez a semente pudesse contribuir também nessa linha de estudos de epigenética, assim. Okay. Mas não tem. Eu, ao menos, não conheço. Tá, eu vi que a Bianca levantou a mão, eu já vou passar a palavra para ela. Só que tem uma pergunta da professora Eugênia. Pensando no caso de enxertia, quando o enxerto é desafiado por um estressor, e responde com a produção de moléculas de defesa, essas moléculas ou seus efeitos promotores podem ser transmitidos ao porta-enxerto? Nesse caso, como essa comunicação influencia a resposta de defesa da planta receptora, o porta-enxerto? Eu acredito que sim, depois, né, do porta-enxerto formado, como eu disse para vocês, uma das funções dos VOCs é não só ele ser
ser transportado, né, ser volátil e facilitar o transporte, mas como facilitar o transporte interno da planta. Então, tem estudos com carbono marcado, mostrando que há uma concentração de VOX, tanto endógeno como aplicada exogenamente, e rapidamente ele migra para outros módulos da planta. Então, se é a mesma planta, apesar de ser um porta-enxerto, geralmente eles não são parentes muito distantes, o enxerto e o porta-enxerto. Então, eu acho que sim, que isso ocorre, essa sinalização interna, e que também é possível que o processo de defesa, de reconhecimento desse sinal, seja muito parecido como uma planta normal, que não seja um porta-enxerto. É a minha... Não sei se respondi. Beleza, qualquer coisa escreve no chat ali de novo que a gente pergunta. A gente vai um pouco mais a fundo. A Isabela Thaís Campos pergunta se poderíamos, achei bem interessante esse questionamento, poderíamos induzir um efeito de priming por VOX utilizando alguns elementos de forma sintética para promover uma preparação ou resposta desejável na planta? Sim, inclusive já tem algumas moléculas apontadas com este potencial, sabe, na literatura. Isso é bem real, é bem viável, e nós, né, enquanto laboratório ali de cognição e eletrofisiologia vegetal, a gente tem algumas parcerias, então, com trabalhos nesse sentido, sabe, usar essa molécula excitora para causar esse pool de VOX espécie específico, que isso é muito interessante, é um detalhe bem importante quando se fala de voláteis, e que esse pool levaria a mensagem para as plantas que estão à volta já terem ter esse efeito prime do próprio VOX, sabe? Já tem isso sim. Tá? E já tem algumas moléculas com esse papel capaz de mediar essas mudanças, sabe? A nível da planta que está recebendo e a nível das outras que estão sendo expostas a essa planta. E a Isabela também pergunta, no experimento descrito, qual tratamento induziu a ausência do D-limoneno? Poderia retomar essa ideia? Achei muito interessante, porque já trabalhei com essa família de elementos como aleloquímicos. Foi a maior concentração de metilsalicilato que causou a não síntese do limonene. Foi 10 milimolar de metilsalicilato aplicado na planta. E aí, no seu pool, em relação a 5 milimolar e plantas controle, ele deixou... Na verdade, é muito errado, a gente tem que usar, né, os termos bem técnicos. Na verdade, não posso dizer que ela deixou de produzir. Ela passou a produzir níveis indetectáveis pelo cromatógrafo gasoso, nessa condição experimental, e com todo aquele valor de N, que se a gente considerar como repetição as caixas contendo 8 plantas, seria o pool de VOX emitidos por 24 plantas. Então, é um N bem grande, assim. Com bastante acurácia, eu consigo dizer que os níveis foram menores na maior concentração. Sabe que na maior concentração, a gente vai, assim, conforme estuda e vai indo longe, assim, também foi vista menor condutância estomática na maior concentração. Talvez tenha a ver com aquele coeficiente de particionamento gás líquido do próprio limonene. Como que seria o comportamento? Porque a entrada e saída dele principal é o estômago. Daqui a um pouco, se o estômago, como eu disse para vocês, que os resultados mostram que na maior concentração ele estava fechado, talvez tenha a ver com a estrutura do limonene mesmo, sabe? Da sua polaridade, né? Do seu peso molecular, sabe? A Bianca escreveu ali que a dúvida dela foi respondida junto com a primeira pergunta que eu fiz. Se quiser ainda abrir o áudio e o vídeo, Bianca, só coloca ali no chat que daí eu habilito para ti, tá? A Luana agradece pela excelente palestra. E uma coisa que ela sempre fica pensando quando te escuta falar, Simone, é nos diversos experimentos montados em uma mesma casa de vegetação. Que é uma coisa que a gente faz bastante, né? Quantas VOX diversas são liberadas pelos diferentes tratamentos e o quanto isso não deve influenciar na posterior aquisição dos dados, com certeza influencia. Nós lá dentro do laboratório começamos, sempre discutimos condições controladas,
será que é controlada? Exato. Até, não sei se tu te recorda, lá em Fortaleza, foi uma pergunta da Amanda também, lembra? Que às vezes acontecia coisas que ela não conseguia explicar em plantas controle. Então, acho que talvez essa é a grande mensagem dessa palestra. Agradeço muito a Luana pelo comentário. É talvez nós conseguir enxergar além do que os nossos olhos conseguem ver, sabe? Tudo que está acontecendo. Ela até questiona se o ideal não seria usarmos as caixas de acrílico para isolar os tratamentos, né? Por exemplo, planta controle, de planta estressada de alguma forma. Na realidade, talvez para todos os experimentos, talvez a gente devesse fazer dessa forma, né, Simone? Mas sabe que daí nós entramos em outro viés, sabe? Que tudo isso a gente não quer que fique dentro da academia, né? A gente quer que tenha uma aplicabilidade. Daqui a pouco nós ir nos cercando disso, nos distancia ainda mais do campo, né? Então, algumas coisas, assim, a gente só tem que estar ciente que essas coisas acontecem para explicar melhor também os nossos resultados, sabe? O resultado não muda, mas muda o nosso conhecimento em relação a esse resultado, sabe? Tá num grupo, será que não é por causa disso? Será que as plantas em déficit hídrico não estavam muito perto das que não estavam? Sabe? É ter a capacidade e o conhecimento para ir levantando hipóteses. Exatamente. O Gustavo está como levantado, Gustavo? Ó, o chefe. Abriu o áudio. Na verdade, eu acabei... Bom, sim, parabéns de novo, né? Pelas apresentações sempre muito legais. Não, na verdade, eu acabei de baixar a mão porque era bem esse comentário que a Luana fez, né? Que a Simone colocou. A gente, em função do tipo de medida que a gente faz, cada vez mais a gente tem esbarrado nessa questão, assim, que quando a gente monta um experimento em que não há um isolamento entre os tratamentos, especialmente quando a gente faz um delineamento inteiramente casualizado, na verdade a gente perde 100% do controle, né? A Simone acho que mostrou um dado rapidamente, né, quando você vê o efeito da vizinha estressada sobre uma planta irrigada, a condutância cai para menos da metade. Uma planta irrigada, a condutância cai menos pela metade só porque está do lado de uma planta estresse, né? Então, esse é um baita de um problema. No fundo, a gente não sabe o que a gente está medindo em função do tratamento aplicado. É uma mistura de efeito direto e efeito da vizinhança, né? Então, é uma loucura, né? E é exatamente isso que acontece no campo, né? Então, o desafio é entender essa dinâmica social, né? Que é uma dinâmica social, e tentar, que é o que a gente está, enfim, começando a entender como a gente pode interferir nisso, né? E até uma expressão de um colega que estava conversando sobre isso, assim, no fundo, a gente quer hackear a conversa das plantas, né? Mandar mensagens e hackear o papo e mandar para o que a gente quer, é isso, né? Mas valeu, sim, parabéns de novo. Obrigada. Mais perguntas, gente? No chat, eu acho que eram essas perguntas. A Eugênia fez um comentário agora. Também a forma de captar a conversa de forma eficiente, exatamente. Aqui tem um comentário da Isabela. Sem aplicabilidade, a ciência fica fechada e enviesada. Espero que cada vez mais possamos nos aproximar da sociedade como um todo. É isso aí. Uma coisa que me chamou muita atenção, Simone, é a questão do som do silêncio, né? Isso é uma coisa que é super importante, né? A comunicação, ela não é só pelo que é dita, pelo que não é dito. Como ocorre na comunicação entre pessoas, eu acho que é bem importante também entre plantas, né? O que não é dito, né? Quais são os compostos que somem em determinadas situações, né? Tu sabe que isso tem um efeito bastante grande também, né? O que não chega na planta vizinha, né? Verdade. Sabe que eu iniciei a apresentação falando que elas desenvolveram processos dinâmicos, complexos, sofisticados, mas no fundo é tão simples, né? Basta fazer as perguntas certas e tentar ver isso de uma forma diferente, né?
que isso mudou, foi um estudo simples que fizeram em 2018 e mudou toda a maneira de como ver esse cromatograma, né? Porque isso é uma análise técnica, como disse a Eugênia, tem muita técnica atrás disso, interpretar, né, o que cada pico diz. Então, antes se buscava muito o que está aparecendo, o que estão conversando. E agora, além disso, a gente também contrapõe no que está sumindo. Nos cromatogramas, sabe? Em resposta aos tratamentos aplicados. Muito legal. Mais perguntas, gente? Alguém quer abrir o áudio? Quer falar alguma coisa? Não? Acho que a Bianca levantou a mão, né? Eu acho que é de antes. Da outra vez. Só não abaixou a mão. Então tá, Simone, te agradecemos mais uma vez pela tua disponibilidade em palestrar para a gente. Palestra muito, muito interessante, né? Muito boa mesmo. E legal que teve bastante gente hoje aqui, né? Teve até uma turma de Fisiologia Vegetal do Instituto Federal Goiano, né? Sim. E legal. E seja sempre assim as nossas Fisiotalks, né? E a gente pensar, né, a lindeza da fisiologia, nós somos suspeitos, né? Mas o quanto os conhecimentos está por trás da fisiologia, né? Daqui a pouco, ontem eu me peguei estudando fórmula, né? Como que se analisa a constante da lei de Henry. Mas eu acho que é isso aí, para realmente trazer esse lado fisiológico, a gente tem que ir muito além, né, do que a fisiologia nos mostra. Por isso, o professor lá dentro do laboratório tanto dá valor a esse público, sabe, essa diversidade de conhecimentos. Eu acho que isso só contribui para a ciência. E vocês estão fazendo um trabalho muito lindo ali no LACEV, muito importante, muito, muito bonito, muito curioso também, né? Curiosos para saber as coisas que vocês... Certeza a gente não tem de nada, mas a gente está cheio de vontade de ver o que está acontecendo. Bom, que bom. Então, muito obrigado, Simone, obrigado a todos que assistiram a palestra, e tenham todos um ótimo final de semana, tá? Vou encerrar a gravação agora. Foi um prazer. Grande abraço a todos. Obrigada pelo convite, pela presença de todos. Valeu. Tchau. Tchau.